Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu sou o pastor Wellington e sejam bem-vindos ao nosso canal. E estou aqui para continuar o tema sobre dons espirituais, que está previsto aí em 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto sobre como lidar ou como buscar ou como funciona a questão dos dons espirituais. Nós devemos sempre, quando falar sobre dons, nós devemos lembrar sempre que os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo à igreja de Jesus para ser utilizado dentro da igreja ou fora da igreja também, naquilo que for útil para o crescimento do reino de Deus, e não por mero capricho ou autopromoção. Então, os dons espirituais é para crescimento da igreja, é para ornamentar a igreja, é para enfeitar a igreja do Senhor. Então, quem concede é o Espírito Santo. Se uma pessoa pede um dom espiritual, mas se a pessoa tiver com aquela mentalidade, eu quero dom espiritual, quero um dom, digamos, o dom da cura, para que ele venha demonstrar ou mostrar que a igreja dele é melhor do que as outras. Se ele tem o intuito de se promover, o Espírito Santo não vai conceder a ele nenhum dom espiritual. Ele pode suar a camisa, mas se ele estiver pedindo os dons para se promover, por vaidade, Deus, o Espírito Santo, não vai conceder. Mas nós devemos buscar. A Bíblia diz que devemos buscar com zelo os melhores dons. E dentro dos dons que eu já comentei com você, tem até outros vídeos aí falando sobre dons espirituais. Eu falei sobre cura, eu falei também sobre discernimento de espírito e falei também sobre o dom da fé. E hoje eu gostaria de abordar com você acerca do dom da profecia, dom da profecia. Eu até recentemente estou dando esta palavra, esse ensinamento na minha igreja, que pela misericórdia de Deus eu atuo como pastor, e ali expliquei aos irmãos sobre o dom de profecia. Às vezes você pode encontrar pessoas de igreja muito tradicional dizendo, profeta não existe. Tem pessoas que dizem, profeta não existe, isso aí é do Velho Testamento, e tem pessoas que pegam um versículo isolado que fala sobre, está escrito na Bíblia, não me lembro onde está, mas diz que as leis e os profetas duraram até João. Aí a pessoa pega esse versículo isolado e fala, não existe profeta, porque os profetas parou em João, não tem mais profetas. Mas quando você, dentro da Bíblia, do Novo Testamento, você chega lá em Atos, no capítulo 13, você vai encontrar ali dizendo que havia profetas, havia doutores, e naquela situação ali, os profetas foram usados por Deus para enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então a Bíblia cita bem nítida ali, falando sobre profetas que tinha na igreja de Antioquia da Síria. Também, em relação a profetas, eu digo que profeta, ele existe até os dias de hoje e vai sempre existir até a volta de Jesus, quando Jesus fala sobre os falsos profetas. Ele fala assim, cautelai-vos, cuidado com os falsos profetas. Irmão, se existe, Jesus falou que existe falso, subentende que existe o quê? O verdadeiro. Existe profetas verdadeiros, tá? Se existe falso, existe o verdadeiro. Eu até falando com os irmãos acerca de uma nota falsa, para exemplificar para os irmãos entenderem, se alguém chegar com a nota de R$3, você não pode dizer essa nota é falsa, de R$3. Por que você não pode dizer? Olha, você não pode dizer que aquela nota de R$3 é falsa, porque não existe a verdadeira nota de R$3. Então, se alguém aparecer com a nota de R$3, você vai dizer, essa nota é verdadeira. Ela é verdadeira, não tem nenhum valor econômico, ela não serve para nada, porque
embora ela seja verdadeira, não foi emitido pela Casa da Moeda, mas ela não tem valor nenhum, mas é uma nota verdadeira. Para que algo seja falso, é necessário que exista algo verdadeiro para que a pessoa venha falsificar. Então, em relação aos falsos profetas, Jesus disse, cuidado com os falsos, porque existe verdadeiro. Existe homem de Deus que realmente é usado pelo Senhor. Nesses últimos dias tem profeta mesmo. E muitas das vezes a gente acaba, irmão, sendo profeta, né, profetizando, muita gente nem sabe que está falando determinado. Quantas pessoas aí no nosso vídeo falou, pastor, eu precisava ouvir a tua palavra, aquela palavra veio de acordo com a minha necessidade, Deus falou o meu coração. Olha, eu nem estou sabendo da vida daquela pessoa, mas Deus, sem que eu soubesse, Deus estava me usando para profetizar ou para trazer uma palavra, né, da parte dele para o coração da pessoa. É assim que Deus faz. Então, verdadeiro profeta existe sim, profecia existe também. Mas eu gostaria de dizer para vocês que é um negócio que tem que estar muito atento, é muito preocupante, tá? Muito preocupante mesmo, para que a pessoa não venha a cair na cilada do diabo, no engano. Tem pessoas que profetizam e muitas vezes tem certas profecias que nem é de Deus e nem é do diabo. Aí você fala, existe, pastor, profecia que não é de Deus e que também não é do diabo? Claro que existe. Existe aquela profecia que vem do próprio homem, vem da própria pessoa, tá? Então a pessoa profetiza, não é Deus, não é o diabo, mas é ele mesmo que está falando em nome de Deus, como se Deus fosse, como se Deus estivesse falando. Aí a palavra do Senhor já diz assim, cuidado, ai dos profetas que dizem que o Senhor falou quando eu não falei nada. Então, nós devemos ter muito cuidado com essa questão aí dos falsos profetas, porque com o passar do tempo, aí cada dia que vai se aproximando a volta de Jesus, então falsos profetas vão surgindo a balde, profetizando algo que não é de Deus, profetizando mentira. Então nós temos que estar muito atentos. Por isso, nós devemos pedir a Deus, não só o dom da profecia, mas nós temos que pedir a Deus também o dom de discernir o Espírito, dom de discernimento, para saber se aquela profecia, aquele profeta é de Deus ou não. É muito importante pedir o dom de discernimento. Então, quando se trata de profecia, eu gostaria de dizer para você, profeta é aquele que profetiza, que fala de algo que vai acontecer lá no futuro, né? Ele profetiza. Esse é a profecia do verdadeiro profeta. Mas eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte: se a profecia acontecer é de Deus, se não acontecer não é de Deus. Negócio bem prático e simples. Profetizou, aconteceu, é de Deus. Não aconteceu, não é de Deus. Segunda coisa que nós temos que entender também, irmãos, em relação à questão da profecia, é que a profecia, ela tem que servir, sabe? Tem que servir, sabe para quê? Ela tem que ter essas 3 finalidades. Ela tem que exortar, ela tem que edificar ou ela tem que consolar, tá? Isso aí são os requisitos lá de 1 Coríntios, capítulo 14. Então, a profecia, ela tem que vir para cumprir esses requisitos. Ela tem que exortar, ou ela tem que edificar, ou ela tem que consolar. Se alguém traz uma palavra profética, uma profecia que vem causar medo, que vem causar terror, não é de Deus, tá? Porque a própria palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer, nós temos que ler a palavra para entender. Quando alguém chegar com alguma profecia, com alguma palavra que não é de Deus, você que conhece a palavra, você, isso aí não é de Deus, não, está fora. Dando um exemplo, que também eu acho que eu já falei também, em algum vídeo anterior, acerca de minha mãe já está na glória, né, está lá descansando no Senhor, e um certo dia ela me contou um caso que uma certa irmã,
com a bênção, dizendo ela, que Deus levou lá do céu, mostrou tudo do céu. Aí ela estava revelando, ela estava dizendo para minha mãe o que ela viu no céu, depois Deus levou no inferno, aquela coisa toda. Então, e ela conta que Deus mostrou tudo no céu. Aí fica aquela questão. Eu conversando com a minha mãe, falei, olha, eu não acredito nisso. Não acredito que Deus levou lá no céu, mostrou tudo. Não acredito. Mas quando eu falo que eu não acredito, eu não fico preocupado de estar, talvez, falando algo que está contrariando Deus, contrariando o Espírito Santo, né? Eu falei isso baseado na palavra de Deus, que eu não acredito. Então, quando a gente está calçado da palavra de Deus, você pode falar com convicção, não acredito que Deus levou no céu, mostrou tudo, não acredito. Aí você pode estar perguntando assim, pastor, você não acredita que Deus levou ela no céu e mostrou tudo lá no céu? Eu digo, não acredito, porque a palavra do Senhor de Deus, a palavra de Deus diz, o que os olhos nunca viram, o que o coração nunca sentiu, é o que Deus tem preparado para nós, lá na glória. Então, irmão, Deus cerceou, né? Deus não revelou, né, o céu. A Bíblia diz que Jesus é o único, né, que veio lá do céu, ele pode contar tudo como é que é o céu, mas as pessoas não têm acesso. Estando vivo, Deus não vai levar lá no céu, mostrar tudo, levar no inferno, mostrar tudo, mas isso aí está sendo guardado, irmão, para os últimos dias. Estou falando o que está na palavra de Deus. Às vezes a minha mãe falou assim, mas Wellington, ela era uma serva de Deus, ela era abençoada, Deus usava ela. Gente, eu não estou questionando, estou falando nada da mulher, eu estou dizendo, não estou dizendo que é mentira dela ou é verdade, eu estou dizendo que eu não acredito, porque a Bíblia fala, o que os olhos nunca viu, o coração nunca sentiu, é o que Deus tem preparado no céu para nós. Então, eu não tenho medo de dizer que eu não acredito, né? Porque eu não acredito, porque a Bíblia é a minha base de pesquisa, é a minha base que eu uso para poder analisar as situações. Então, irmão, o seguinte é o caso, tá? Deus está guardando tudo para os últimos dias, para revelar a gente, tá? E você pergunta agora, pastor, mas o que aconteceu com aquela irmã? Será que ela está mentindo? Olha, eu não digo que ela esteja mentindo. Eu não digo também isso, não. Mas se ela não está mentindo, o que ela viu então? Ela viu o céu mesmo? Eu acredito, irmão, é o seguinte. Deus, ele pode... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou usar até um caderno aqui para mostrar o seguinte, como funciona as coisas. Olha só, o céu, digamos que o céu seja, vou fazer isso aqui, seja essa folha toda aqui, tá vendo? Essa folha aqui, todinha é o céu. Aí Deus, né, às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um ânimo, está enfrentando um momento difícil, às vezes Deus sabe que a pessoa às vezes quer desviar da presença dele, então Deus, ele mostra, sabe o quê? Ele dá uma pequena revelação, alguma coisa muito sutil do tamanho do pinguinho desta caneta, tá vendo aqui o pinguinho desta caneta? O céu é isso aqui tudo, é essa folha. E Deus dá uma pequena revelação, uma coisinha pequenininha assim, para mostrar um pouquinho da glória dele, para a pessoa se alegrar. Aí a pessoa, nós que somos limitados, né? A gente que somos limitados, aí, meu Deus mostrou tudo. Não, Deus mostrou um pintinho, um negocinho à toa, uma pinta de caneta, mas o céu mesmo, né? A sua totalidade, sua amplitude, nós iremos só quando nós sairmos desta terra e entrarmos ali. Ali nós vamos ver, não tem como, vai ser tudo revelado. Então nós devemos ter cuidado com a questão da profecia, e eu depois vou comentar sobre a revelação, mas vamos ficar por aqui. Depois eu até vou continuar no próximo vídeo falando sobre profecia,
E vamos ficar com esta palavra aqui. Que Deus te abençoe. Você quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, deixa aí, que eu estarei respondendo para você. E se você quer que eu fale sobre dons espirituais, alguma coisa que você gostaria que eu abordasse, estarei abordando logo posteriormente, em outro vídeo, estarei abordando esse assunto. Mas o dom de profecia, ainda não vou parar aqui, vou continuar, que eu tenho outras coisas sobre a profecia que eu gostaria de conversar com vocês e crescermos junto para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, se inscreva no canal, deixe o seu like, fique na paz e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.